Bom, pessoal, continuando então, vamos voltar lá à nossa apresentação. Então, é, já estamos falando aqui, né, de gabinete, peças do computador, e um termo muito utilizado é o termo PC, né? Ah, meu PC isso, meu PC aquilo. O que vem a ser PC, né? Olha, uma coisa interessante que a gente fala muito desses conceitos, levem bastante a sério, que quando vocês começam a fazer um curso desse, vocês passam a ser alvos, né? Então, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto que em casa o avô, a avó, o tio, o primo quer saber que computador é melhor para comprar, sendo que você tem um dia de curso. Isso é muito natural. Então aproveitem cada momento desse, né? Às vezes podem perguntar por que chamam computador de PC, né? Por quê? O termo PC vem de personal computer, ou computador pessoal. A ideia de quando foi criado o computador era de ser pessoal, né? Como pessoal, cada pessoa tivesse o seu e ninguém mexesse no do outro. A gente sabe que isso não é bem uma realidade. Atualmente, né, se tem um computador em casa para 3, 4 pessoas mexerem. Mas isso está ficando mais tranquilo, porque pessoas têm tido acesso melhor aos computadores, né? Eles têm ficado mais baratos, melhores, né? Mais atrativos, mais legais, mais bonitos, né? E cada dia mais surge o interesse pelos computadores. Bom, aí tem aqui nos primórdios, né, esses computadores horríveis aqui, que hoje pra gente é horrível, mas na época era uma tecnologia extremamente avançada. Em 81, o ano que eu nasci, a IBM lançou o IBM PC. Em seguida, se tinha o XT, que ficou muito tempo no mercado. Eu cheguei a ver um computador desse em funcionamento. Era basicamente isso aqui, só que o que eu vi era uma tela, ao invés de preto e branco, que nem essa, uma tela verde, mais feia ainda. E a T também, que é esse que já começou a ter uma telinha colorida, né? Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando, poxa, mas não é Steve Jobs que criou o PC? Gente, claro que ele popularizou, né? Esses computadores que vocês estão vendo aí, isso aí ninguém tinha acesso, era uma coisa caríssima, né? E não era focado para pessoa, para as pessoas comuns, né? Isso era para a empresa e o Steve Jobs junto com o Wozniak, né? E eles tiveram a ideia de popularizar, que cada cidadão tivesse o seu computador. Estranho até porque depois o conceito da Apple mudou muito, né? Porque no início eles tiveram a ideia de popularizar o computador. E logo depois fizeram o computador se tornar, os computadores deles, material de desejo, basicamente é isso, né? Se tornando, passando a ter preços exorbitantes, né? Muito além do que muita gente pode pagar, né? Infelizmente. São excelentes aparelhos, mas muito caros. Bom, e os computadores todos se basearam nessa arquitetura. Atualmente tem mudado um pouco, né? Evoluído muito, aliás, né? Mas essa arquitetura ela reina até hoje, né? Ok? Então a arquitetura PC é muito comum. Hoje vocês estão vendo uma mudança, né? Por quê? Porque o touch screen, tem dominado bastante o mercado, né? Só que eu não acredito que esse seja um conceito que em curto prazo elimine o computador como a gente conhece, tela, teclado, mouse, né? Por quê? Porque, gente, vocês já tentaram digitar um texto longo numa tela touch? É horrível. Então, eu acho que essa evolução ainda tende a mudar, mas é muito válido, né, o touchscreen, quem dirá o celular, né? O celular evoluiu muito, que hoje se tornou um smartphone. Eu acho até que o termo fone não se aplica muito, né? Ele é um aparelho ao qual o telefone, fone, né, uma parte dele, né? Enfim, os tablets também, né, que tem ajudado muitas pessoas aí. O tablet é touch, é muito legal. Você tem à mão uma internet com uma tela aceitável, basicamente do tamanho de uma folha, né, de um caderno. Enfim, então a ideia do PC ainda
como a gente está vendo aí nessa imagem, acho que dura ainda algum tempo, né? Obviamente que não desse jeito, né, gente? Amarelo, de jeito horrível, mas nesse padrão, monitor, teclado, gabinete e mouse, que aqui não tinha sido acrescentado. Ah, porque eles não colocaram? Não, porque não tinha, esse computador não tinha mouse, tá ok? Bom, aí vem a eterna discussão, né? Que muita gente fala, computador versus gabinete. O que bem é isso, né? A rigor, o computador é formado pelo gabinete e os circuitos dispositivos existentes no seu interior. Então, lendo aqui, né? Outras partes como monitor, teclado, mouse, impressoras, caixas de som são chamados periféricos, né? O que é periférico? Tudo que está no centro é central, é a parte principal. E o que está ao redor é periférico, é periferia, é periférico. Tá? Então, essas peças do computador que estão ligadas ao gabinete, né, são chamadas de periférico, em que foram dados algum exemplo. Né? Então vem aquela discussão que é muito interessante vocês agora, que são bastante técnicos, saberem lidar com isso. Para um técnico é inadmissível que chamem o gabinete de CPU. Né? Isso, na verdade, para pessoas comuns, é aceitável, né? Porque isso não é bem um erro, é uma imprecisão técnica que tornou um dito popular, né, de se chamar essa parte do computador de CPU. Né? Por exemplo, se você ficar falando para a pessoa trazer o gabinete para você consertar, é bem capaz deles desmontarem, arrancarem as peças e trazerem só a parte de fora. Então, tomem cuidado. Ou senão, você começa a falar, traz o gabinete, o que é isso, gabinete? Né? Agora, se você falar, traz a CPU, pronto, acabou. Eles já sabem o que é e entendem. Então, entre vocês, que agora têm o conhecimento de mantenedor, não falem assim. Até porque, se vocês falarem, a gente vai começar a corrigir vocês, já que vocês sabem. Né? Mas, entre um cliente, não fiquem corrigindo, porque isso se torna chato, porque o cliente não tem obrigação nenhuma de saber esses termos tão técnicos, tá ok? Bom, então o que é CPU? CPU é um chip pequeno, basicamente é o processador do computador. Está lá dentro, é um chipzinho, ele se chama CPU, mas chamar tudo que está fora de CPU, de gabinete, né? Aliás, de CPU, me desculpem, é errado. CPU é um chip lá dentro. E outra coisa também, é que as pessoas tendem a chamar o conjunto, gabinete, monitor, teclado, mouse, de caixinha de som também, né, gente? E microfone, que nem é tão usado assim atualmente. O pessoal usa muito headset ou não, né? Chamam esse conjunto de computador, mas na verdade o computador que está dentro do gabinete, tá ok? Ele funciona sem as outras peças, talvez não tão bem. Ah, mas como que um computador funciona sem monitor? Que é isso, sem problemas. Você pode acessar esse computador remotamente. A gente tem aí no Senai servidores que a gente acessa por um protocolo chamado SSH e que a gente tem acesso a toda a interface do computador em um outro computador na rede. Então não precisa nem de monitor nesse computador, tá certo? Mas o interessante é que muita gente chama esse conjunto de computador e também não está errado, é um termo, né? Uma forma de falar. Bom, os monitores. Aqui nós temos monitores convencionais, né, de tubo. Esse tipo de monitor está extinto do mercado. Você, basicamente, nem querendo consegue comprar, pelo menos os básicos, que existem, como eu disse a vocês, existem monitores desses que são focados em design, que ainda são vendidos. E eu digo mais, eles são mais caros que muita TV por aí. Tá? Se alguém tiver curiosidade, depois faça uma pesquisa, e que ainda existem alguns. Mas com a evolução dos outros monitores, nós passamos a usar o padrão LCD, LED, plasma, né? E hoje houve uma fusão muito interessante que há muito a gente tenta ter, quem mexe com informática, que é a fusão da TV da sua casa com o computador. Para você isso é algo comum hoje, mas há um tempo atrás, e eu digo mais, muita gente ainda em casa não tem TV de LED, não tem TV de CD. Acreditem se quiser, isso é comum hoje. Uma TVzinha de 29 vai falar que nenhum de vocês tem uma dessa em casa, né?
aquelas TVs elas têm uma definição horrível, muito baixa, né? E se você tenta jogar a imagem do computador, ela distorce inteira, né? Fica muito ruim, tá bom? Só que as TVs de hoje não tem muito problema quanto a isso, tá bom? Quanto à tecnologia de monitor, gente, cada um escolhe a que melhor se adapta, melhor que o seu bolso adapta, né? E quem quiser depois pegar aí no Google, fazer uma pequena pesquisa a respeito das tecnologias que se tem e que se pretende ter em um futuro, é muito interessante, é algo muito legal. Bom, calculador, tema interessante, né? Antigamente, esse que vocês estão vendo aqui é um modelo de computador bem antigo, tá? Isso é um computador, acreditem se quiser, tá bom? Vocês estão vendo um rapaz operando esse computador aqui, ó, né? Mas digamos que o seu gabinete é tudo que vocês estão vendo ao redor, tá bom? Uma sala inteira. Os computadores eram muito difíceis de usar, grandes, né, difíceis de usar, e eram usados principalmente para fazer cálculos, né? Ou seja, computar, fazer contas, por isso eram chamados de computadores. Então, os computadores hoje não são usados só para fazer cálculos, mas servem para quê? Para multimídia, para ouvir música, para receber mensagem, enviar mensagem, fazer videochamada, pesquisa, né? O Google, diga-se de passagem, é uma enciclopédia e tanto, né? Uma biblioteca e tanto. Para redes sociais, comunicação, enfim, para tudo, né? Para trabalho e como é para trabalho, as empresas hoje só usam programas, softwares, todos online, né? Podem olhar que a chamada que a gente faz aí com vocês, ela sempre é online, ela é na internet. Quando se fala online, é em linha, né? Na internet. E hoje eles fazem inúmeras tarefas, mas esses computadores antigos eles só faziam uma tarefa por vez, né? Esse computador aqui ao lado, como aqui está falando, é um computador da década de 60. E ele era usado para quê então, Miquel? Pelo amor de Deus, porque uma porcaria dessa precisava, me desculpem a palavra. Para que isso servia? Servia para fazer cálculos muito rápidos, que nós seres humanos não conseguimos, né? Fazer isso mentalmente ou mesmo feito à mão, um computador faz com muita propriedade e muito mais rápido. Então a ideia era essa, fazer cálculos complexos e rápidos, né? Então para isso foi criado o computador. E principalmente para decifrar código, né? O computador, a ideia da computação, foi inicialmente criada para quebrar um código dos nazistas, né? Na Segunda Guerra. Então, para isso que foi criada a teoria, né? Da informática, do computador em si, né? Engana-se quem acha que o computador foi criado, pelo Steve Jobs, tá? Não foi. Steve Jobs criou, na verdade, o conceito do microcomputador, do computador PC pessoal, né? Que esses computadores que vocês estão vendo aí, para se ter um desses, você tinha que ter milhões de dólares para ter um estrombolho desse, que para uma pessoa comum, ele não tinha muita utilidade, né? Sinceramente não, mas para governo, coisa assim, ok? Bom, agora é um negócio até engraçado, né? Muita gente pergunta pra gente por que os computadores de hoje são chamados de micro, né? Se eles são grandes. Gente, é muito simples. Eles pegaram aqueles computadores enormes, né, e evoluíram para isso aí que vocês estão vendo na foto, tamanho de uma geladeira. Olha o tamanho que é isso. E isso aí era chamado mini computador. Se isso é mini computador, o que sobra para o computador que a gente tem hoje, né? Para o notebook? Então, por conta disso, né, eles chamam os computadores que vocês conhecem de micro, que micro é menor que mini, né? Micro é 10 a menos 3, enquanto mini não é bem isso, né? Então, esses computadores aqui já começaram a popularizar. Eles eram mais baratos, custavam algumas dezenas ou centenas de milhares de dólares, que para essa época basicamente é o que hoje equivale a milhões, né? Mas acreditem, para o padrão de computadores que se tinha naquela época e o preço que
que só governos conseguiam comprar, eles já começaram a ficar popular, né? Melhorar. E o que vocês estão vendo aqui, ó, são fitas de armazenamento, fitas DAT, né? Que era usado para fita magnética. Você punha aqui nesses rolos aqui, ó, para que você passasse nesses cabeçotes brancos aqui, ó, e a informação era extraída e aparecia aqui na tela. Ok? Bom, pessoal, vocês devem ouvir alguns ruídos aí de vez em quando, porque eu estou em casa, né? Então acontece alguns barulhos ou coisa assim, cachorro late, mas tudo bem. Vamos produzir, ok? Sem muito problema. Bom, aqui nós temos também alguns outros microcomputadores, né? Quem assistiu aquele filme, como é que é o nome? Piratas do Vale do Silício, viu que esse computador apareceu no filme. Ele é um computador em que o Bill Gates, né, colocava o sistema operacional nele, ele funcionava com cartões perfurados, e aí tem vários exemplos de computadores, né, que foram utilizados nessa época, né. Então, aqui já tem computadores com teclado, com monitor colorido, que para essa época era algo assim extraordinário, né. E nós temos vários modelos de computador para essa época que funcionavam, né, bem. Porém, eles eram pequenos e a sua capacidade era proporcional ao seu tamanho. Então, pequenos, fracos, porém baratos. Então, isso é o que o pessoal buscava, né? E se você quisesse um computador mais caro, ou melhor, com um desempenho melhor, você tinha que pagar um pouco mais e ter um computador bem grande, ok? Bom, falando um pouco de alguns periféricos do computador, vamos falar agora do teclado, né? Esse teclado é até bonito, que vocês estão vendo aí, ele tem um apoiador de punho, né? O que é ergonomicamente interessante para você não ter aquele problema de doença ocupacional, né? Que eles chamam de LER. E também, que é bem interessante nesse teclado, é que ele tem alguns botões a mais, né? Botões esses que são chamados de multimídia. É que na maioria das vezes eles são feitos para controlar som e coisas do tipo, né? Então o teclado, gente, não tem muito segredo, eu não preciso focar tanto nisso aqui, porque o teclado ele é mais para digitar, para entrar com informações no computador, né? Importantíssimo. O mouse, ele basicamente é a extensão da sua mão no computador, né? Aqui está mostrando um mouse muito estranho, né? E esse mouse, acreditem, ele é bem preciso, ele tem a bolinha dele não é... Antigamente o mouse tinha uma bolinha embaixo. E esse aqui não tinha bolinha embaixo, tinha em cima. Você girava essa bola, a seta acompanha o movimento que você faz e você ia clicando com os botões laterais, né? Então o mouse, imagine um computador sem mouse hoje. Descartem a tecnologia touch. Imagine um computador sem mouse. Ninguém consegue imaginar essa situação atualmente, né? Bom, continuando falando de periféricos, também temos as impressoras, né? Que hoje é algo comum na casa de todo mundo tem uma impressora. A impressora se tornou um item barato, a impressora ela materializa os documentos que você cria dentro do computador. Trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares, são muito usados esses equipamentos, né, impressoras. E a gente tem vários modelos de impressoras, né? Impressoras a jato de tinta, que jogam a tinta diretamente no papel, são impressoras mais baratas, têm uma qualidade de impressão boa, porém os seus insumos, né, que são as tintas, duram pouco, né, e acaba que a impressão não fica tão barata assim. E temos a impressora laser, que é uma impressora que é um equipamento um pouco mais caro, mas que faz mais impressões, a qualidade da impressão é melhor, né? Normalmente a impressão colorida da impressora laser é muito boa, porém muito cara, né? Porque os toners acabam se tornando caros. Temos impressora de cera, impressora matricial e são outras tecnologias, offset também, plotter, que são tecnologias que não vem ao caso a gente abordar tanto aqui. Bom, temos o scanner também, que é um dispositivo de entrada do computador, ou seja, ele joga imagens para dentro do computador, enquanto a impressora é um dispositivo de saída, que retira um documento que está no computador e traz para o mundo real.
Já o scanner faz o contrário, ele pega as imagens, né, que você coloca nele e passam para dentro do computador, né. E o mais interessante é que o movimento atual é das multifuncionais, né. As pessoas nem veem mais esses scanners, né. Vocês costumam ver muito esse scanner em farmácia, porque as farmácias usam para digitalizar receitas, né. Mas esse scanner ficou um tempo sumido, porque as impressoras multifuncionais que eles falam, nada mais é que a junção de um scanner com uma impressora, né? Eles colocam um junto com o outro e consegue fazer o que eles chamam de copiadora, né? Que é o que? Você coloca uma imagem no scanner, ele copia ela e imprime lá já no mesmo aparelho, sem às vezes até intervenção do computador, né? Sem nenhum problema, ok? Bom, temos os joystick e que joysticks antigos, né, esses aqui que foram colocados, que são manches, né, para simular um avião, coisa assim. Também os parecidos com os consoles, né. Hoje você pega os controles dos próprios consoles e você coloca no computador, como por exemplo do Xbox, né, você joga lá no computador, do PlayStation e enfim. Caixas de som, isso já foi algo que era digno de ter um slide para ele. Hoje, todo computador tem caixa de som. Isso é meio que natural, né? Todo computador já vem com uma. Bom, e também surgiram as câmeras digitais, que inicialmente o uso delas era no computador, né? E depois ela difundiu muito para fotografia digital. Hoje ninguém mais conhece fotografia convencional, né, que usava filmes e tudo mais. Isso não é nada comum nos dias atuais. Bom, vamos falar também agora um pouquinho dos dispositivos de armazenamento, né? Os dispositivos de armazenamento do computador, um dos primeiros que se usavam era o disquete, né? Bom, pode parecer absurdo, mas eu vou até pedir para o Luiz Neto levar aí para a sala de vocês, para vocês verem alguns disquetes. A gente tem aí uns disquetes bem grandes, até maiores que esses aí, e o mais impressionante, né, a capacidade de armazenamento. Olha, são maravilhosos, 1.44 mega, o que não cabe nada atualmente, né? Mas para a época você guardava bastante arquivo texto, planilha e coisas do tipo. Bastante é uma palavra forte, né, para falar de disquete, mas o pior desses dispositivos era que eles eram lentos, né, eles eram fáceis de perder informação, né, então horríveis, né, enfim, graças a Deus evoluíram, né. Os computadores atuais nem têm mais esse dispositivo que são os drives de disquete, né, mas vai que vocês se deparam com um computador para fazer manutenção que tem isso, vocês não vão se assustar, porque já viram aqui, né? Então, vocês serão apresentados pessoalmente a esses dispositivos extremamente ultrapassados, ok? Bom, temos em seguida a nova tecnologia que também já é ultrapassada, que são os CD-ROMs, mas os CDs até hoje são usados principalmente por artistas do meio musical, né, para gravar suas músicas. Mas o CD-ROM que eles falam aqui é CD com dados, né, e informações, enquanto o CD de áudio era um CD que era gravado só música. Isso se confunde nos dias atuais porque as músicas são armazenadas como os dados, né, em arquivos MP3 que são mais compactos e têm qualidade. Tá? Bom, aqui está a unidade de leitura, né, que é o drive de CD-ROM que a gente fala. Mas lembre-se, às vezes em muitas nomenclaturas se fala drive de CD-ROM, mas incluam nisso DVD, Blu-ray, o que for, né? Que quando a gente for configurar, por exemplo, o setup do computador, nesse setup você às vezes vê escrito drive de CD, mas não tem nada a ver. Drive de DVD, CD, tanto faz, muda a capacidade, né, do disco e nada mais. Bom, está aí mostrando um CDR e um CDRW, né? Acreditem, muita gente não conhece, mas o CD, existe uma versão do CD que é possível gravar, apagar, gravar. Esse é um dos maiores problemas do CD, que você grava, acabou, né? E existem versões de CDs que são RW, que você consegue gravar e apagar, né?
Bom, tem os gravadores de CD, não precisamos focar. Antigamente os gravadores eles tinham umas nomenclaturas interessantes, né? Que aqui, ó, 24 por 10 por 40. O que era isso? 24 era a velocidade de gravação, 10 era a velocidade de regravação. Então o CDRW, por exemplo, vocês tinham uma velocidade limite de regravação, e a velocidade 40x era a velocidade de leitura, que sempre era maior, né? Por que deixaram de falar? Vocês podem ver que alguns CDs ainda vem escrito 52x, porque esse 52x se refere a 52 vezes mais rápido do que o primeiro que foi criado. Quando eles chegaram no 52, perceberam que era uma velocidade limite, ou senão eles deveriam fabricar CDs com uma qualidade maior para aguentar, que eles quebravam. Lançaram alguns leitores de 60x, mas os CDs quebravam com facilidade muito grande. Então eles firmaram em 52 e atualmente estão nessa velocidade, tá bom? Então por isso que não é falado mais. DVDs, né, que antes era muito usado para filme, enciclopédia e tudo mais, hoje é uma coisa corriqueira, né? A gente usa para gravar até mesmo os sistemas operacionais para instalar no computador, né? Então o DVD. E tá aí um exemplo de DVD-ROM, que é um DVD que vem com dados, né? Algo muito impressionante, né? E o drive de DVD e os gravadores de DVD, né? Que podem ser como esse que vocês estão vendo aí, que é um externo, ou poderiam ser os gravadores internos, né? Bom, depois do DVD, eu não coloquei aqui na apresentação, mas vou falar um pouco a respeito, vieram os Blu-rays, né? Alguns de vocês devem até ter um leitor de Blu-ray em casa, ou às vezes até sem saber, né? Como por exemplo, como home theater, ou se não um videogame, tipo o PlayStation 3 já é leitor de Blu-ray, né? O Xbox One, que foi lançado há pouco, também é leitor de Blu-ray. Mas o Blu-ray ele é usado para quê nos dias atuais? Por que a gente não vê muita gente gravando Blu-ray em casa? Porque o Blu-ray ele não se popularizou para dados, ele se popularizou para filmes, né? Então, se alguém aqui ainda vai em locadora, aluga filme, ou se não compra um filme na internet, ele vem numa mídia de Blu-ray, né? Então, é um DVD, porém esse nome Blu-ray porque a mídia é azul e ele tem uma capacidade entre 25 GB e 50 GB, que é muita coisa, né? Porque um DVD comum é de 4.7 a 8.5, dependendo ele ser de dupla camada ou de camada simples, né? O CD, 700 megabytes, né? Então, quer dizer, o Blu-ray é uma evolução muito grande e ele foi criado para caber os filmes de alta resolução, né, que hoje a gente tem no mercado. Full HD, 4K, né? Então são filmes muito grandes. Então eles colocam nessas mídias mais novas. Com o adendo da pirataria, né, o pessoal não está usando tanto mais alugar filme, né? Pega com um colega, baixa da internet, ou vê em alguns programas de TV, que tem aplicativos que tem no TV, que tem em computador, ao qual você paga uma mensalidade e tem acesso a filmes, né? Bom, eu também não podia deixar de falar de uma mídia removível que hoje é muito comum, que é o pendrive, né? O pendrive é um dispositivo que hoje é muito comum, inclusive ele tornou CD, DVD e tudo mais, tudo ultrapassado, né? Porque até mesmo para manutenção de computador, para instalar programas e sistemas operacionais, formatar, o popular formatar, a gente já está usando o próprio pendrive, tá ok? Então, o pendrive é algo necessário, vocês precisam ter pendrive. Compre um pendrive de pelo menos 16 GB, que você vai ter um espaço legal. E só tomem cuidado para também não guardar informações que vocês não podem perder de forma alguma num pendrive. Porque um pendrive é uma mídia de armazenamento removível temporário. Você não pode ficar armazenando dados nele ele não é confiável. Ele é para carregar, transportar informações. E os pendrives se tornaram populares e transformaram o restante ultrapassado. Por quê? Simplesmente porque eles têm uma capacidade gigante com um preço muito baixo, né? E você não tem esse problema de gravar
e não poder gravar de novo. Você pode gravar, apagar, gravar o tanto que você quiser e basta plugar numa portinha USB do computador, do carro, da TV, de tudo, né? E as capacidades variam de 1, 2 GB, 4, 8 e assim vai, 16, 32, 64, 128, 256, existem pendrives grandes. Porém, por que não se usa pendrive muito grande? Porque o pendrive é lento ainda e não é confiável, então não é legal ficar armazenando muita coisa em pendrive. Como eu disse, eu acho que um tamanho legal é 4 GB. Oh, desculpem, 16 GB. Professor, mas como eu vou fazer para guardar backup de cliente? Bom, tem um HD externo, porque o HD externo tem facilmente 1 TB, que é 1024 GB, e ele é muito mais confiável e muito mais veloz, ok? Então, vocês precisam também, depois que saírem do curso, que começarem a atuar como mantenedores, precisam de ter um HD desse. Isso é uma ferramenta de trabalho, ok? Bom, terminamos aqui a segunda parte, já já vocês veem a terceira.